Eu quero cumprimentar você que nos vê nesse momento, que Deus possa te abençoar, te visitar, dizer a você, meu querido irmão, minha amada irmã, que venha à cidade de Uberaba nos visitar, venha participar de uma das nossas celebrações. E se você já mora na cidade de Uberaba, nós esperamos por você aqui no Ministério Deus Forte, para que você venha participar desse momento tão especial. Aqui existe uma família maravilhosa, uma família alegre, uma família forte, e essa família quer dar a você, independente e indiferente do lugar onde você se encontra agora, essa família forte quer dar a você uma forte salva de palmas. Que Deus te abençoe. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 22, diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus insistiu que entrasse no barco e atravessasse para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Mas quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram, aterrorizaram e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda eu ir ter um encontro contigo sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão imediatamente, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amados, esses homens descritos aqui nesse evangelho, eles tinham um destino, eles tinham um lugar para onde eles se dirigiam. Eles estavam atravessando o mar da Galileia. O mar da Galileia, que na verdade é um lago, tem 24 quilômetros por 12, ou seja, não é tão pertinho atravessar um lugar de 12 quilômetros remando. Mas o objetivo deles, o propósito era exatamente estar atravessando. A nossa vida também é assim. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um caminho, todos nós temos um percurso, todos nós temos como se fosse uma corrida. E nós não podemos parar ou desistir no meio do caminho. Toda corrida, principalmente a corrida com obstáculos, porque na nossa vida nós passamos e temos obstáculos pela frente, e toda corrida com obstáculo tem algumas fases. A primeira delas, a saída, a arrancada. A segunda, quando você se prepara para passar o primeiro obstáculo, não pode perder o ritmo, não pode acelerar demais, mas tem que saber que você vai passar um obstáculo, sabendo que esse obstáculo não é o único, porque existem outros obstáculos pela frente. Então nós não podemos voltar atrás, nós precisamos manter o nosso ritmo, precisamos manter a nossa caminhada, a nossa marcha, para ultrapassarmos os outros obstáculos e sabermos que existe também uma coisa chamada linha de chegada. Sabe, queridos, o destino daqueles homens não era ficar do lado de cá daquele lago.
O destino deles também não era morrerem afogados no meio do mar, não era. O seu destino não é ficar parado, o seu destino não é desistir pelo caminho, o seu destino não é voltar atrás. No entanto, existem barreiras a serem vencidas, existem obstáculos a serem superados. Mas normalmente quando nós temos um obstáculo, quando nós temos uma barreira, quando nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, quando vai acontecer algo que na verdade exige uma concentração, um esforço, às vezes nós ficamos atemorizados e começamos a perguntar: será que eu consigo? Será que eu vou dar conta de superar essa barreira? Será que eu vou dar conta de pular esse obstáculo? E muitas pessoas acabam voltando atrás, ou desistindo pelo meio do caminho. A palavra fala que aqueles homens que eram discípulos de Jesus, que andavam com Jesus o tempo todo, estavam atravessando, no entanto, Jesus havia ficado na outra margem, e de repente os ventos se tornaram muito fortes, eles estavam preocupados porque o destino era chegar do outro lado, e quando nós ficamos preocupados, às vezes nós perdemos até mesmo o raciocínio em relação a uma porção de coisas, e de repente Jesus chega, mas não chegou exatamente como eles esperavam. Às vezes Deus chega na sua vida de uma forma que você não estava esperando, estava aguardando que Deus viesse de uma forma, mas Deus vem de outra completamente diferente. Eles estavam esperando que Jesus chegasse em um outro barco, mas Jesus não veio em um outro barco. Aqui a palavra nos fala que Jesus veio caminhando, andando sobre as águas. Mas eles estavam tão preocupados, que a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram amedrontados, e eles começaram a enxergar aquele homem caminhando sobre as águas, imaginaram que era um fantasma. E o seu medo, a sua preocupação, começou a fazer com que eles pensassem: além de estarmos vivendo um momento difícil, além de estarmos passando um problema, aparece agora outro problema ainda, e outro problema pior. Aparece um fantasma andando sobre as águas. Que negócio é esse? Mas nós sabemos que não era fantasma, era o próprio Senhor Jesus que estava vindo, andando sobre as águas. E eles, atemorizados, eles recebem uma palavra. A palavra que eles receberam do Senhor Jesus foi: não temas. A palavra que Deus dá a um homem e a uma mulher quando está passando um momento difícil, a palavra que Deus dá a alguém que está vivendo uma situação complicada é exatamente essa: não temas, não fique preocupado, não tenha medo. Mas é interessante porque o medo às vezes faz com que a gente não reconheça a voz das pessoas. O medo às vezes faz com que a gente confunda as pessoas que estão na nossa frente. O medo às vezes nos deixa com as vistas completamente ofuscadas. E Pedro começa a perguntar: mas é o Senhor mesmo, Jesus? E Jesus do outro lado dizia assim: claro que sou eu, Pedro. Mas Pedro ainda assim estava duvidando. E Pedro faz um desafio, toma uma atitude maravilhosa, uma atitude tremenda. Pedro diz assim: se for o Senhor, ordene que eu vá até aí, mande que eu vá até aí, mas eu quero ir caminhando também sobre as águas. Às vezes Deus se agrada quando nós tomamos decisões ousadas, quando nós tomamos atitudes de ousadias, e pela fé nós tomamos atitude de ousadia. A palavra nos fala que Jesus estava chamando Pedro,
porque Pedro começava a identificar que realmente era a voz de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando estivermos passando, ou quando você estiver passando por momentos difíceis, aprenda a identificar a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a entender que direção que Deus está te dando. O que é que Deus está te falando. Não deixe que o medo tome a sua mente. Não deixe que o medo tome o seu coração. Não recua. Se você realmente crê no Senhor, se você espera no Senhor, se você sabe que Deus está no controle da sua vida, não tem por que temer. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Não tem por que recuar, porque Deus está no controle. Deus não abandonou aqueles homens. Jesus também não vai te abandonar. Deus não abandonou. Deus estava junto com eles, apesar que eles não estavam enxergando que aquele era o Senhor. E a primeira coisa que Jesus diz a eles foi: tende bom ânimo, não temais, tende bom ânimo. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que começa a desistir, ela não avança. Uma pessoa desanimada, ela não vai a lugar nenhum. Uma pessoa desanimada, ela não consegue superar as barreiras. Uma pessoa desanimada, ela não consegue sequer levantar da sua cama. Ela não consegue sequer dar um passo adiante. Mas a palavra do Senhor para você nesse dia de hoje é: não temas, mas tende bom ânimo. Ah, querido, às vezes vivemos situações tão complicadas, tão difíceis, mas quando nós deixamos que a força de Deus entre no profundo da nossa alma, quando nós cremos que Deus está conosco, quando nós cremos que Deus está na direção da nossa vida, nós levantamos a cabeça, nós redobramos as nossas forças e nós dizemos assim: eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou quebrar essa barreira, Deus está comigo, Ele não deixará que eu seja envergonhado, Ele não fará com que eu recue, mas eu estarei seguindo adiante e estarei superando cada uma das barreiras que apresentar à minha frente. É o que o Senhor tem para cada um de nós. Que não desanimemos, que não voltemos atrás, que não recuemos, que não estejamos desistindo, mas que estejamos levantando a nossa cabeça, sabendo que Deus é conosco, porque Ele diz assim: não temas. E Pedro, de forma ousada, diz assim: Jesus, então permita que eu vá caminhando, só que eu quero ir diferente, não quero ir com o barco, eu quero ir caminhando sobre as águas. Pedro estava acostumado com o mar, mas Pedro nunca tinha caminhado sobre as águas, pisando sem que tivesse o barco entre os seus pés e as águas. Pedro queria literalmente caminhar com os pés sobre as águas. Atitude de fé, atitude de ousadia. E a palavra fala que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Pedro estava vivendo uma experiência tremenda. Pedro estava vivendo algo sobrenatural e pensava com ele: meu Deus, eu estou, realmente é Jesus, porque eu estou caminhando sobre as águas. Mas você sabia que o medo, uma vez que ele entra no seu coração, depois ele tenta retornar? Quando você vence um obstáculo, daí a pouco vem outra batalha, vem outra luta, para te tirar do foco, para te fazer desistir, para te fazer voltar atrás. E a palavra nos fala, no verso de número 28, que Pedro começou a andar sobre as águas, Jesus diz: vem. Mas no verso 30, aconteceu uma coisa que acontece com tantas pessoas. Aconteceu uma coisa que entristece o coração de Deus. Aconteceu algo, porque no verso 30 diz que Pedro, reparando a força do vento, Jesus estava à frente, Jesus tinha chamado Pedro para ir lá, mas ele começou a reparar a força do vento.
O que é que você tem olhado? Será que você tem olhado para o Senhor? Será que você tem olhado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Ou será que você tem olhado para a força das circunstâncias? Ou será que você tem olhado para os problemas? Ou será que você olha para os problemas e diz assim: eu acho que eu não consigo, e esquece que Deus está com você? Pedro esqueceu que Jesus estava com ele e começou a afundar. É isso que acontece. Quando deixamos de olhar para o Senhor, nós começamos o quê? A afundar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar a mão aí sobre o seu coração. Talvez essa semana que se inicia hoje, ou essa semana que está terminando, tenha sido uma semana de muitas batalhas, de muitas lutas, mas não tema, espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Pai, venha fortalecer os fracos, venha levantar os abatidos, venha tomar cada vida em tuas mãos. A tua palavra foi pregada, Senhor, a tua palavra foi anunciada, e quem faz a obra é o teu Santo Espírito. Visita, toma em tuas mãos, abençoe, fortaleça o cansado, levante aquele que está com os joelhos trementes. Meu Pai, é o que nós pedimos, entra com providência nessa vida, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus.